Olá, seja muito bem-vindo, tudo bem? Sou eu, o Jeff, o seu professor de língua portuguesa. E hoje, na nossa aula 5, eu quero conversar com você sobre a sequência da fábula e também sobre os elementos da narrativa, conteúdo que aparece aí no nosso material didático, no primeiro volume, na unidade 2. Começando, então, essa nossa aula, justamente pelos elementos da narrativa. O que é uma narrativa? A narrativa, gente, é aquela história que nos é contada, tá certo? Que apresenta ali uma sequência de ações. Todas as narrativas, os contos, as novelas, os romances e, claro, também as fábulas, toda narrativa apresenta 5 aspectos, que é o que nós chamamos justamente de elementos da narrativa. Quais são esses aspectos? O enredo, o narrador, as personagens, o tempo e o espaço. E eu vou comentar cada um destes 5 elementos com vocês, sempre oferecendo como exemplo trechos do nosso conto, da nossa fábula, A Lebre e a Tartaruga, que você conhece também. Então, primeiro eu explico o elemento e, na sequência, eu apresento um exemplo a partir da nossa fábula, tá certo? A Lebre e a Tartaruga. Ao longo desta aula, aparecerão aqui algumas indicações de páginas para você acompanhar no seu livro didático. Mas se você não estiver com o livro em mãos, não tem nenhum problema, tá certo? Por quê? Porque todas as explicações aparecerão aqui na tela. E o primeiro elemento que eu quero comentar com vocês é o enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência narrativa da história, ou seja, a sequência de ações. Tudo o que acontece na história. E todo enredo apresenta, alguns momentos. Nas fábulas, em particular, são 4 momentos. Qual é a ordem das fábulas? Qual é a ordem das fábulas? As fábulas apresentam a seguinte estrutura. Primeiro, nós temos uma situação inicial. Num segundo momento, um conflito. Num terceiro momento, o clímax, que é o ponto alto, o ponto de maior emoção. E num quarto e último momento, nós temos o desfecho. Desfecho, meus alunos, é sinônimo de conclusão, final, resolução, ok? No caso da fábula, A Lebre e a Tartaruga, qual é a situação inicial? A situação inicial é que a lebre está orgulhosa, se gabando de que é o animal mais veloz da floresta. Essa é a situação inicial. A lebre como o animal mais veloz da floresta. Mas na sequência, como segundo momento, nós temos o conflito. Qual é o conflito? A tartaruga, ao escutar a lebre se gabando, põe a lebre contra a parede, ela desafia a lebre para uma corrida. O conflito é a corrida entre esses dois animais. Tudo bem? Depois nós temos o clímax. Como eu disse para vocês, o clímax é o momento de maior emoção ou de maior reviravolta. Qual é a reviravolta dessa história? A lebre, muito orgulhosa, tomada pelo orgulho, acaba tirando uma soneca achando que a tartaruga nunca irá alcançá-la. Mas é justamente quando a lebre dorme que a tartaruga, a passos lentos, não só a ultrapassa, como vocês sabem muito bem o que acontece depois. Então o clímax é esse momento, é o momento em que a tartaruga ultrapassa a lebre. E por fim, o desfecho, o final, a conclusão, a resolução. Qual é o final dessa história? O final dessa história é que a tartaruga vence a corrida e, portanto, a lebre deixa de ser o animal mais veloz. Lembrem-se, que sempre depois do desfecho, a fábula ainda nos dá um ensinamento moral. Nesse caso, de que nós devemos avançar aos pouquinhos, que quem vai aos poucos, quem vai devagar, vai mais longe. Existe até um ditado com essa fala, com essa frase. Tudo bem? Então, esses são os 4 momentos dos quais vocês precisam se lembrar quando estiverem estudando a estrutura de uma fábula. Tá certo? Tudo bem?
Agora, eu quero avançar nos nossos estudos e apresentar para vocês os tipos de narrador. Nesse momento, é importante que você saiba diferenciar dois tipos de narrador. O primeiro é o narrador personagem, ou seja, ao mesmo tempo que ele narra, ou seja, que ele conta a história, ele também é um personagem, ele também participa dessa história. Por isso a sua narração aparece o quê? Em primeira pessoa. Mas há também os narradores que só observam a história à distância e contam essa história para nós. Esses são os narradores observadores. O narrador observador, então, narra a história, conta a história usando verbos em terceira pessoa. Nas fábulas, em geral, nós temos o narrador observador. É o que acontece na fábula da lebre e da tartaruga. Alguém de fora nos conta a história desses animais. E por isso os verbos, ao longo dessa história, aparecem todos em terceira pessoa. Só para ficar claro, então, o narrador personagem participa da história. E o narrador observador observa essa história à distância e nos conta, nos relata aquilo que foi observado. O próximo aspecto que eu quero trabalhar com vocês também é muito importante e vocês precisam prestar muita atenção para saberem diferenciar quem? Diferenciar os diferentes tipos de personagem, tá certo? Basicamente, eu quero que vocês lembrem 3 tipos de personagem. Quais? O protagonista, o antagonista e o personagem ou a personagem secundária, tá certo? Quem é o protagonista? O protagonista é o personagem principal, ou seja, é em torno desse personagem que as histórias acontecem. É o herói da história. No caso da nossa fábula, nós podemos dizer que o herói é a tartaruga. Afinal, ela é que não foi orgulhosa e que no final acabou saindo, vitoriosa daquela corrida. O antagonista? O antagonista é aquele que se opõe ao herói. É, portanto, o vilão. Tá? Quem é o vilão nesse caso? A gente pode dizer que, de certa forma, seria a lebre. As duas personagens competem entre si. Tá bem? E os personagens secundários? Os personagens secundários são aqueles que podem ou não ser importantes para a história. Nesse caso, o personagem secundário que mais se destaca é a raposa. Afinal, é a raposa que julga a corrida, Ela que é convidada para ser a juíza da corrida entre a lebre e a tartaruga. Tá certo? Personagem protagonista, o principal. Personagem antagonista, o vilão. E personagens secundários são os coadjuvantes, aqueles que apoiam a história sem necessariamente afetar diretamente essa história. Tudo bem? É muito importante que você saiba reconhecer e diferenciar cada tipo de personagem, especialmente reconhecer as personagens mais importantes. E com isso, nós já estudamos 3 elementos da narrativa. Faltam apenas 2 elementos. E é sobre isso que eu quero conversar com você a partir de agora. O próximo elemento que nós vamos estudar é o tempo. O tempo pode ser cronológico, cronometrado, ou seja, medido em dias, medido em horas, medido em anos, medido em estações. Sempre que você tiver uma expressão marcando o dia, marcando a hora, é porque esse tempo é um tempo cronológico. No exemplo da nossa fábula, no dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. No dia seguinte é uma marca de tempo específica. Então, o tempo cronológico é o tempo real, é o tempo concreto, é o tempo que está marcado, diferente do tempo psicológico, porque o tempo psicológico está relacionado ao quê? Às lembranças e às emoções das personagens. Perceba aqui no exemplo. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Ou seja, na mente da lebre, na perspectiva dessa personagem, havia se passado pouco tempo. Tá certo? Esse é o tempo psicológico. É como a lebre encarou aqueles fatos.
na cabeça da lebre não se havia passado muito tempo. Essa é a diferença entre o tempo cronológico, que é o tempo real, concreto, para o tempo psicológico, relacionado às lembranças e às emoções, e, portanto, é um tempo mais abstrato, relacionado aqui a como a lebre percebe a passagem do tempo. Tá certo? E, por fim, o último elemento que nós vamos estudar é o espaço. O espaço é o ambiente, é o local onde se passa a história. Onde se passa a história da lebre e da tartaruga? Se passa na floresta, certo? Portanto, a floresta é o nosso espaço. Tudo bem? E é isso. Com isso, nós estudamos os 5 elementos da narrativa, relembrando enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Se for necessário, você pode pausar e voltar o vídeo quantas vezes quiser para compreender melhor cada um destes 5 importantíssimos aspectos de todas as narrativas, né? Os elementos da narrativa. Para encerrar nossa história, eu quero ainda passar, né, para vocês, para encerrar nossa aula, eu quero passar ainda para vocês um último comentário, um último assunto, que é a coerência. O que é a coerência? A coerência é a lógica, é a harmonia do texto. Um texto é coerente quando nós o compreendemos, ou seja, o texto é coerente quando ele faz sentido. O texto A Lebre e a Tartaruga é uma fábula coerente, afinal, nós a compreendemos. Se você compreendeu a minha aula, então minha aula foi coerente. Eu espero, sinceramente, que tenha sido bastante coerente e que tudo tenha ficado muito claro na aula de hoje. Tá certo, meus queridos pupilos? Coerência, então, é a forma como a história se organiza para que nós a compreendamos. Uma história é coerente quando ela não é contraditória, ou seja, para ficar bem claro, uma história é coerente quando ela faz total sentido. Quanto mais sentido faz uma história, mais coerente essa história é. E era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre a sequência narrativa da fábula, sobre os elementos da narrativa e, por fim, agora, né, como esse último exemplo, como esse último assunto trabalhado, o que é a coerência. Meu querido aluno, se você gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu também estou deixando aqui na descrição do vídeo um exercício para que você pratique, especialmente, né, essa questão das personagens e da sequência narrativa. E é isso. Muitíssimo obrigado e nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá. Tchau!